Understand. Vamos lá então, né? No item 29, no finalzinho do item, no capítulo 18, nós temos uma frase lá, um parágrafo, que eu acho que deveria ter sido feito em negrito, né? Que a gente quer só começar por ele para ir para o 30. Nós já começamos a falar aí na semana passada, mas vale a pena um destaque nele, né? É muito simples o modo por que se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Isso aqui vem confirmar a vida de todos esses mártires de Jesus na presença na Terra, que eles se destacaram por questões morais. Como nós devemos fazer? Trabalhar a nossa moral, desenvolver a nossa moral, mas sabendo que as leis da natureza é igual, né, são iguais para todos nós. Então, nós estamos sujeitos às leis da natureza. Tudo que ela tem de organização, dentro das leis divinas, o que Jesus, por exemplo, fez tudo dentro das leis divinas, leis naturais. Nada se saiu fora da lei divina, nada saiu fora do possível. Não existe o impossível, tudo na natureza é possível fazer, é possível realizar dentro das suas leis. Se existir alguma lei fora da natureza, é porque essa lei é da natureza. Aquilo que nós poderíamos determinar que seria fora da natureza, ela é da lei da natureza. Então, não existe nada que aconteça na nossa vida que não seja por lei divina. E isso é muito importante a gente saber, até mesmo a nossa morte, no sofrimento, né? Nós passamos um sofrimento final de nossas vidas ou durante, nas provações, nas expiações, é porque nós, na lei de causa e efeito, provocamos toda essa trajetória. Não existe nenhum momento que Deus colocou algo na nossa vida que não esteja equivalente às nossas condições morais. Então, isso aqui para nós ensina tudo. Quando nós vamos nos transformando, a gente tem que ver que, moralmente, tem que ver que a gente é sujeito a todas as leis. Nós não somos especiais. Se eu aprender a dominar as leis da natureza, as coisas vão ficando mais fáceis para mim, porque eu começo a dominá-las. A própria matéria, quando eu domino, eu tenho mais libertação. Então, enquanto eu deixar que a matéria me domine, eu não estarei bem. É aí que realmente está, muitas vezes, a confusão, que alguns condenam Deus. Deus foi injusto comigo, está me colocando carga. Não, não tem. E toda vez que formos carregar algum peso, alguma carga, é o peso que você dá conta de carregar. Então, não adianta a gente desesperar no problema que a gente tem. Esse é o seu problema, do tamanho da sua condição e da sua carapuça. Porque é exatamente o que nós construímos em torno de nós. Isso não deu certo. Isso é porque alguém foi injusto comigo. Não, pode notar que a sua condição é que favorece isso, né? As influências, o lugar onde você mesmo está, né? Quando um mártir, quando um espírito de escola vem trabalhar junto a uma sociedade injusta, ele sabe que atravessará todas as dificuldades das leis naturais.
das leis dos homens, civis. Então, ele vem sabendo disso, tendo consciência e se sucumbirá, muitas vezes, nas lutas dele, na dor que vai atravessar, nos problemas que vai enfrentar. Isso ele já tem ciência disso. O espírito ele não precisa passar, mas ele passa por trabalho, por questões que o trabalho impõe a ele, né? A necessidade dele de trabalhar. Então, acho que essa frase aqui, ela calha muito bem para nós, né? Até no nossa o nosso conformismo, né? Da vida, aceitação da existência nossa em todos os problemas que ela nos apresenta. Então, Fechou, vamos né? seguindo Fechou. aí, são chegados os tempos. Fechou. Porque, na realidade, a evolução é moral, né? A evolução é moral. As leis da natureza inclui aí o quê? Inclui, né, trabalho, inclui a materialidade que a gente precisa para desenvolver, mas tudo isso, esse mundo físico, essa materialidade, essa luta, né, pelo ter que a gente tem, isso não está errado, né, desde que não seja desmedido, mas para a gente se desenvolver pelo trabalho e conseguir condições melhores. Mas, na realidade, essa condição nossa aqui da Terra, da materialidade do trabalho, é para a nossa evolução moral, né? Moral. Vamos A dizer gente não pode que perder a isso de nossa vista, né? vamos dizer que a nossa moral ela vai interceptando e agregando aos valores que a natureza, o ambiente criado por Deus, vamos dizer assim, que é o plasma divino, que é o fluido cósmico. Então, você vai interagindo nas modalidades que ele nos apresenta. Então, você sabe que existe todo um conjunto de leis, né? E que aquilo ali funciona de acordo com toda a sua elaboração, e nós estamos no contexto, e você tem que desenvolver moralmente nele. Ele É a está ali para evolução do espírito, né? Não é da Leila, não é do outro personagem desse espírito que está, né, que esse corpo está transportando, né? Acho que a dificuldade nossa é essa, né? Eu sou Leila e acho que vou ser Leila para o resto, pela eternidade, com esses mesmos anseios de agora, né? E não é assim, né? A evolução é do espírito, né? Do espírito. E se nós quisermos dar um salto, a gente dá o salto na evolução nossa. O problema é querer. O problema é querer, né? Querer, agir e ser. Quando nós não somos, aí realmente fica mais difícil até tomar uma iniciativa. Então, enquanto você não dá... Nós estamos sempre, né? A gente não enxerga que a gente tem que ser. Incrível você falar isso, porque ontem eu fui lá no trabalho da fazenda, ali em Flor de Minas, a palestra foi em torno disso, porque a gente fica muito no eu estou, né? Eu vou estar, eu vou querer isso, tudo na materialidade, mas a gente ainda não enxerga que eu sou, né? Eu sou. É aí que está o problema, né? Porque quando a gente enxergar que a gente é, aí aí nós vamos agir, porque você quer ser, continuar sendo, né? A gente confunde muito os próprios valores que Deus nos dá, os próprios valores que nos dá. Por exemplo, nós estamos começando no livro Vida e Sexo, lá, por exemplo, é isso. O sexo é uma energia divina em que nós utilizamos indevidamente, né, para os propósitos dessas energias. Até você aprender, saber lidar com as questões construtivas, criativas, leva alguns milhões de anos. Por isso que nós estamos aí
traduzindo muitas vezes erroneamente as potências da alma, as potências do espírito que Deus nos dá, as condições que a própria organização material, magneticamente falando, nos dá. Então, nós, muitas vezes, desprezamos tudo isso, né? Por desconhecimento. Por isso que eu acho que o livro profundo para a gente estar lendo, estudando, ele é muito importante, que ele depois de umas certas leituras de muitas obras, é importante que você feche com toda essa análise, porque senão você não consegue amarrar tudo aquilo que você viu. Se você ficar durante a existência toda sem amarrar, você continua na outra sem amarrar. Claro que você, na espiritualidade, pode progredir também, voltar melhor, mas é importante no momento agora do fazer, você entender isso, né? Que é um momento de lodo, é um momento de material denso, né? Então, esse momento te força mais a responder certas questões melhores, ou seja, na experiência. Na experiência, a gente consegue realmente responder melhor. Então, vamos seguir? Por que você acha que a gente já pode dar salto? Porque depende de uma coisa, decisão. Se você decidir... Porque a gente está, como que tá fala? não pode decidir, só que a gente não decide. Eu estou decidindo, mas decidindo o quê? A minha vida material, permanecer mais nela, nas ilusões, isso é que eu estou decidindo. Falta, por que a humanidade ainda não se encaixou? Porque não decidiu. A hora que a humanidade começar a decidir, não, vamos mudar, de fato, como Saulo fez, né? Mudou. Muitos mudam assim, né? Decidem. Então, o dia que você decidir, a Maria Madalena, né, decidiu. Então, o que você dá ao salto quântico? É exatamente essa decisão. Não quero mais isso, eu vou... Não é fanatismo, mas começar a enxergar de fato o que está acontecendo, estudando, você tem grandes possibilidades de fazer isso. Se não estudar, é muito difícil, é só com o exercício da vida, sem ouvir palavras de quem já está na frente, porque o livro é isso. O livro, quando você lê, é um recado de quem já está lá na frente, concorda? Então, você está lendo o pensamento de um espírito iluminado. Então, o livro, para mim, é um pensamento de um espírito que está contribuindo com você. Tá? Por isso que é importante ver quem escreve o livro, né? Qual que é a referência de quem escreveu. Então, ela é importante porque você tem ele como o quê? Como uma referência de vida. Tira todas as referências, você tem que contar com a sua própria condição espiritual desenvolvida. Aí você vai muito no achismo, né? Porque ainda você está descobrindo. Então, essa decisão em cima daquilo que você está aprendendo e fazendo, por isso que o exercício no bem ele é importante, o estudo é importante, justamente para você ir decidindo mais rápido. Porque pode ser que você ainda passe, se você não fizer isso, passe mais 10, 20, 30 encarnação, Deus espera. Deus espera milhões de anos. Se quiser, pode ficar, a casa é sua. Entendeu? Só que você está alargando o sofrimento, alargando o sofrimento, né? Então, cabe a nós a decisão. Você está num problema na Terra aqui, você insiste na ideia sua própria de estar fazendo aquele erro. Quantos de nós não fazemos isso? Aí você não muda de opinião. Então, nossas ideias são cristalizadas, difícil de mudar. Quando fala mudança, a gente já sente a dificuldade de mudança. Em qualquer área humana, é muito difícil promover a mudança. Então, estacionar, se acomodar, é muito mais fácil. A gente sempre fala aí, né, que a zona de conforto é muito melhor. A gente está satisfeito assim, eu acho que não tem outro jeito melhor. Nem vamos piorar, nem quero melhorar. Então, é por aí.
É o Eu cego acho que que jogou a capa fora, né, e seguiu Jesus. você realmente tomar uma decisão. Tomar uma decisão. Vocês acham que a gente já Legal. tomou decisão? Legal. Não. Você, eu não sei, né? Eu sei que eu não. Não, eu estou tentando ver se dá para decidir. Fala, Alex. Analisando essa questão evolutiva aí, principalmente a questão moral, nós temos duas correntes, né? Uma que é a espiritual, que tem um planejamento para o planeta Terra que tem que melhorar. Agora, amanhã, vai estar caminhando, ele não para. Agora, nós, meros mortais, temos que o livre-arbítrio, né? É aquilo que você está acabou de falar. São as nossas decisões, né? Certo? Que vai contribuir para o lado individual e automaticamente no coletivo, né? É isso que vai influenciar, né? A gente pode até estar no caminho certo, mas ficamos patinando, vai ser o bate e volta, vai e volta, até criar vergonha na cara e É. realmente fazer a Nós reforma estamos íntima, né? Como é que nós é? estamos entrando no mundo de ação. É o mundo de ação. Hoje, o mundo de ação é regeneração. É um mundo de ação. Não significa que você mudou. Não significa que nada, que tudo mudou. É um processo de mudança da alma. É um período onde o espírito pode realmente se efetivar nos seus ideais, naquilo que ele aprendeu a ver, né? Então, a regeneração é exatamente esse processo da plataforma, né, de mudança. Então, daqui para cima, vamos dizer assim, é um mundo muito melhor. É um mundo muito melhor. Mas até regenerarmos, vai demorar. O dia que falar assim, regeneramos, já estaremos no de todos. Já estaremos elevados. Ah, você é um indivíduo regenerado ou regenerando? Aí eu sou um indivíduo regenerando. Ah, então, meu amigo, está sujeito a voltar às mesmas práticas. É sujeito, sim, o indivíduo voltar a fazer os mesmos erros. Ah, eu sou regenerado, eu não faço mais isso. Como não? Faz sim. Não tem espíritos que vieram e realmente caíram, né? Como foi o caso de Bonaparte, né? Que veio para auxiliar Kardec e se foi às glórias da vida material, das lutas, né? Então, a gente tem muitos exemplos que o espírito pode realmente vir numa missão e até fracassar. O livro dos Espíritos está cheio dessas informações. Então, são espíritos que já estão regenerados, que estão em condições de fazer quando vêm numa missão assim. Então, são espíritos que conseguiram chegar num certo, não digo regenerado, mas regenerando, né? Porque aquele regenerado, ele pode até cair, pode, mas muito difícil, porque ele já se chegou a um ponto de maturidade, né? Então, veja o número 30, que fala quem é que vai realmente ser os elementos que ocuparão as cadeiras na Terra, ou seja, estarão no planeta. Veja bem, o número 30 é muito claro nisso. Alguém lê para nós aí. Eu posso ler? Pode. De Tuiutaba para o De Brasil. Tuiutaba para o Brasil. Não é Sejam a voz do os... Brasil, mas é para o Não é a voz Brasil. do A voz Brasil, é do a voz de Brasil está aí do Tuiutaba. seu lado. A voz do Brasil é o Perim. Aqui, ó, do capítulo 18, Geração Nova, o item 30. Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo, desde que trazem disposições melhores. Há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários, que partem, de outros progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade
estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Olha, viu aí? Não está claro isso aqui, quem é que Muito fica? claro. Então, A pode gente já pode ser, se colocar aqui, né? pode se colocar se você melhorar, né? Não, nessa aqui, ó, essa parte Ah, que ele fala tá, nos assim, expulsos. Nos os expulsos. retardatários que vão partir. Os que vão. É. Então, aí Então, é qual que o é o salto que você caráter? falou, né? O caráter aqui, ó, por exemplo, compõe a nova geração espíritos melhores, né? Uhum. Ou espírito antigos. Espírito antigo que está referindo àquele que já vem acompanhando a Terra na evolução e conseguiu chegar a um patamar de regeneração. Isso pode acontecer, desde que ele melhore, desde que ele se chegue a esse grau de vontade. Aqui eu uso muito da vontade do espírito. Não adianta você ter vontade e estar fazendo tudo errado, né? Ainda as práticas são antigas. Então, a gente viu aqui na parte anterior a questão do cerne. O indivíduo tem um cerne bom, tem a casca dura, por exemplo. Então, ele está impregnado de erros. Ele pode, sim, seguir ou não para o mundo regeneração, em regeneração. Ele pode seguir, mas ele pode ser também, né, deportado para outro lugar se ele não conseguir se vencer. Então, ele tem que conseguir chegar, mudar essas influências ou a projeção dos seus desejos, daquilo que te aflige. Se ele não conseguir, ele pode ir para outro lugar até dar conta e depois voltar até para a regeneração daqui. Vai para um planeta, repete as novas lições que terá e depois volta para cá, como foram os espíritos degradados de capela que vieram para cá e depois retornaram. Isso é muito possível, gente. Não significa que você está sendo expulso definitivamente. Você pode ir para uma escola, meu amigo, não dá para continuar agora, você tem um cerne bom, mas você é recuperável para esse estágio. Então, se o cerne for ruim, é meio difícil dele voltar, porque aí o planeta acelera, é muito difícil dele se recompor mais rápido, né? Mas quando ele tem uma intenção lá no fundo boa, por isso que a gente precisa tomar cuidado achando que, porque eu sou bom, eu já tenho buscado alguma coisa, melhorar, mas não é suficiente para você permanecer. Aquele que não conseguiu a nota média, você tem que tirar a nota 7 ou 6, não sei qual que é a nota média, 60% ou 70%. Você não atingiu, você está no 30%. Então, 30 não passa, não dá, você tem que ir para outra escola. Você vai ter que repetir, né, o ano, porque não dá conhecimento suficiente, ou transformações suficientes, ou vivência suficiente. Então, você vai fazer isso, por você mesmo. Não é maldade, não, é porque você tem que se enquadrar numa sala de aula que vá fazer você aprender. Porque se você for um local organizado, onde você não tem a moral construída, você vai bagunçar. Está lá os espíritos iluminados, querendo o bem, né, constituindo família, e você tirando a mulher do outro, destruindo lá, destruindo a vida dos outros, passando a perna, né? Então, isso não pode, não é admissível, né? Então, a pessoa ela tem que voltar, tem que ir para uma escola melhor, né, moralmente construída para ele. Questão de ética, se ele não construiu ética moral, ele não consegue avançar. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é observar como é que está a minha vida, o que eu tenho de errado. Vai lá, começa a consertar o que você errou. Não, mas é muito difícil, isso aqui já até esqueceu. Não, tenta consertar. Vai atrás e começa a consertar. É um exercício da paz da consciência.
porque ninguém vai à frente com consciência não tranquila. E o passaporte espiritual é a nossa consciência. Ninguém vai pegar você porque te ama e conseguir levar para um lugar melhor. Não, não é assim. Se ele não tem condição de ser carregado, não tem nem lugar para pegar, então não vai, né? Então, a Terra ainda acontece muito essa mistura, mas a partir do momento que você vai melhorando, essa mistura ela vai deixando de existir. Aí são os outros planos. Melhorar o planeta para se intercambiar intergalaticamente. Já estamos preocupados em fazer planos de trabalho, em ação em vários lugares. Podemos constituir escolas, sim, de recuperação. Se não vai ser na Terra, não, me candidato a ir lá, num planeta onde eles foram. Mas você vai como instrutor. Né? Não aconteceu aqui conosco, né? O Chico, qual o interesse do Chico vir para um planeta desse? Foi para instruir. Então, ele está vivendo num planeta ditoso, celeste, e se prontificou num planejamento de lá, tem um trabalho para desenvolver lá na Terra, esse trabalho eu vou lá. Presencialmente, ele vem e faz o trabalho dele. É assim que funciona, né? Os espíritos estão acima de nós e eles planejam. Eu vou para a espiritualidade, vou desencarnar, vou ficar tranquilo. Mas, rapaz, que vai ficar tranquilo? Você vai para lá com o intuito de trabalhar. Você vai lá, eu vou querer ficar lá andando lá em nosso solar, olhando as naturezas, olhando os pássaros. Não, você vai se enquadrar em grupo de trabalho. Aonde? Aqui na Terra mesmo. Aí você vem como espírito ajudar grupos mediúnicos. Gente que não acreditava em você, né? Achava que a mediunidade não era boa do tal médio, aí você tem que dar a sua palavra por aquela mediunidade. Aí ninguém acredita em você. Olha que trabalho difícil, né? Por isso que o Emmanuel falou para o Chico, você vem para cá e eu vou para aí. Aí você vai ver o tanto que é difícil a cabeça do homem. É mais ou menos assim. É um trabalho. Tem que ter o pescoço da mulher, né, Daniel? Mas olha, eu vou te falar um negócio, hein? Aquele que depender de pescoço ou de perna de alguém... Pegando o gancho aí do Guilherme. Você não pode ficar dependendo, não. A gente tem que andar com a nossa bengala. Porque vamos dizer que nós estamos de bengala, gente. Você tem bengala de um lado e de outro, apoio, né? Porque nós estamos, às vezes, até de andador. E é mesmo, né? Somos enfermos, né? Enfermos da alma ainda. Carregamos aí. Então, mas esse é o lugar meu? Ué, você sai dela, você anda mais um pouquinho que você consegue sair da bengala. Aprende a andar, pensa bem o que você está pensando, reflete nos seus organismos, sabe? Porque o nosso corpo, tanto o perispíritico e o nosso aqui na Terra, quando se encarna, é projeção da alma, da mente. Então, a salvação está na mente. A nossa regeneração está na mente. Então, se o indivíduo não regenerar-se em mente, ele não entra para estágios avançados. É até fácil de você saber se você vai ou se não vai. Quem mais se conhece é você. Examine, né? Sabe o que você pensa, sabe o que você tem que mudar. Fala, não, eu não vou estar, não, nessas ideias aqui. Então, procura melhorar, porque olha só a notícia boa. Espíritos antigos que se melhoraram, pode ficar. Né? Senão, vai participar das duas categorias. De um lado, o retardatário, né, que vai partir, e os progressistas. Progressistas são aqueles que pensam nas ideias melhores, progresso comum dos homens, né? Desenvolvimento de planos sociais, que vai participar
de grupos, que não se insula, que tudo que ele vai fazer, ele pensa primeiro em fazer alguma coisa pelos outros. É assim que é a característica dos progressistas. Homens que querem fazer alguma coisa. De vez em quando a gente vê isso até nas empresas, né? Empresas que mudam o caráter dela todinho, pensa no bem-estar de todo mundo. Ele tem os seus recursos lá que ganha na empresa, ele retorna parte já dos investimentos, depois ele transforma em ONG, né? Fundação. Isso é muito bom para o espírito, né? Aquilo que foi destinado não para suporte de riquezas de filhos, amontoar coisa para filhos, amontoar riquezas, casas e casas, imóveis e imóveis, isso aí realmente não faz ninguém feliz. É uma notícia que a gente dá. O negócio é circular, é fazer com que as pessoas ajam pelo bem comum. Circular. Eu tenho esse capital? Tenho. Então, vamos fazer emprego. Vamos dar emprego. Por quê? Emprego é ocupação do espírito na Terra. Ele não consegue sobreviver se não tiver uma atividade. Nem sempre ele tem atitude. Mas o funcionário está difícil. Então, treine, monte escola para colocar esses funcionários mais bem treinados e aprender, dê lições de vida, de crescimento, estimule o estudo. Então, isso é muito importante em empresas que fazem assim. Estão fazendo, às vezes, muitas vezes, mais do que instituições criadas socialmente, para trabalhos sociais, né? Apenas sociais. Mas a empresa, eu considero que é uma empresa social. Por isso que o contrato é social, né? Também participativo. Então, tudo está certo, só falta a gente decidir, engrenar as coisas e fazer o mundo andar, as coisas andarem, né? Uma das coisas que precisa muito mudar é a escola. Mas o que a gente pode fazer para mudar a escola? Vamos pensar, vamos ajudar quem está instruindo, dar ideias também, é muito bom, entra na área, vou começar a estudar isso aqui então, é bom, porque lá na frente você vai precisar disso. Se você não conseguir resolver nada, esse aqui vai ser uma construção de um mundo melhor. Então, vamos lá, né? 31. Alguém quer falar alguma coisa disso aí? Ninguém contestou? O Daniel, no final aqui, o Estado, né, está mostrando que a sociedade também só muda se o povo mudar, né? Sim, o estado dos costumes, da cultura, né? É isso que você acabou Isso, de falar, é a participação. exato. Nós não somos omissos, nós não somos participativos. A gente vê as coisas erradas e acha mais fácil criticar, mas ninguém de nós, né? Muito poucos de nós, quem vai numa reunião da Câmara quando é para resolver um problema, uma votação de interesse da sociedade, de defender algum interesse de uma minoria considerado, não é? Eu penso muito nisso, a gente acha muito fácil criticar, mas ninguém entra. Vem uma pesquisa para você tentar, tem gente tentando mudar nas coisas, pede para você entrar lá, deixar votar ali a favor ou contra, nem isso a gente faz. A gente pega O problema pronto e maior, ainda Leila, acha que não tem nada com isso, né? o problema maior é que quando você vai para uma Câmara, igual você está citando aí, né? E você tenha que fazer alguma manifestação, você tem que, primeiro, ir com muito respeito. O problema é que as pessoas não vão com respeito, Claro, nem de um claro. lado, nem do outro. Não. É o que se Não, pode você vai ali definir para ver o lados. objetivo que está sendo discutido, né? É, A então, seriedade do negócio. se um indivíduo de uma oposição falar uma coisa certa, você tem que analisar o que ele fez. Entende? Só que nós não temos isso. O que nós queremos fazer? Sempre aquela briga, né? Não, pode ser até a ideia boa que está surgindo lá, mas você é contrário pela ideia boa que está surgindo, que poderia dar fruto, aí o que você faz? Retruca e não faz daquele jeito. Isso. Entendeu? Então, existe isso em casas espíritas, em lugares
de política, né? Na sua casa é ter sempre desse jeito. Então, é não saber ouvir para ter um bom diálogo e uma boa prosa. E, geralmente, esses lugares é quase que, num certo momento, impossível. A gente tem que fazer igual os espíritos iluminados, ou os anjos da guarda nós fazem, né? Chegando na casa de vocês, de nossa, né? De vocês que eu estou falando para vocês. Mas chega para nossas casas e olha assim a bagunça, a resistência que está tendo dos espíritos. Não ouve os conselhos, né? Não quer ouvir, aí entra na briga, no último caos dali, do relacionamento dentro da casa. Então, não aceitam. Aí, o que os espíritos fazem? Eles dão uma afastadinha. Porque não adianta, tem que deixar ferver primeiro, entornar um pouquinho, passar as dificuldades, negócio do prego. Aí você vai lá e é o momento de voltar, de ajudar. Naquele momento mais difícil, em que as pessoas, pela dor, estão buscando uma solução. Então, tem hora que, infelizmente, Leila, não dá para você participar. É melhor você trabalhar em determinadas áreas, produzir naquelas áreas e deixar um pouquinho ferver, porque não tem jeito de você interferir em tudo. Ah, mas vamos fazer um movimento geral para o bem. Ah, o governo está agindo para o mal. Ah, então, você pode fazer uma manifestação simpática, que a maioria está pela mudança, mas sem agressões. Mas o homem sabe fazer isso? Aí vai uma Nós somos muito corrente pelo interna ali, partidarismo, né? Aí, começa... se você faz também, sem pensar em partidarismo, o outro olha e acha que você já está do lado do outro, né? É complicado mesmo. É complicado, então é Mas muito aí eu falei, difícil. Câmara é um exemplo, né? Que Não, ninguém de nós mas é participa de uma importante. reunião na Câmara para assunto, aqui em Tiutaba, tem um assunto. Quem vai lá? Ninguém vai. Nem para ouvir, saber o que está sendo falado ali. Não fala nem manifestar, não, sabe? Interesse. Né? Dentro das casas também, você não é falou esse fácil, negócio, a não. gente fica dentro de casa, ninguém nem ouve o que o outro fala. Né? Vamos lá, né, gente? Então, número 31, né? Vamos lá? Fala, Perim. Tem muito tempo A que você voz não do lê. Brasil. Voz do Brasil, Baronil. Pois é, eu estou aqui, Daniel, escutando sua explanação Divagações. maravilhosa aí, cara. Ah, então, se gostou, tá bom. Não, Encaixou? tá muito bom, tá bem claro mesmo. Tá fechando o conteúdo da nossa obra, né? Aqui é esse o objetivo, né? Se você começar por aqui o livro, não daria certo, não. Você tem que ver muita coisa boa lá atrás para chegar e fechar aqui com essas visões, né? Senão ela fica só fantasia. Mas como esse aqui? Mas como? Mas por que nós estamos absorvendo isso aqui? Porque nós passamos por uma jornada de reflexão antes. Foi a estrutura do livro, né? Kardec colocou muito bem. Jogar esse... Tem gente que eu vejo falar que só vem ler a Gênesis, só lê aqui. Abre a Gênesis só aqui na frente. Uma vez nós falamos para um amigo nosso aí, da presidente de Casa Espírita. Então, nós estamos começando, na época, nós estamos começando a estudar o livro A Gênesis lá no centro. Não, mas o livro A Gênesis tem algumas partes lá que são boas e tal. Como? Como eu estou surdo? Né? Tem algumas partes lá, mas a maioria do livro tem que ser retificado, tem que ser atualizado. Não, você não conhece a Gênesis, não. Fala assim. É pretexto, né? Nós vamos terminar a Gênesis e não vamos lá no observatório, viu, Peri? Nós vamos. Vamos, é só cobrar, ué. Nós temos que ir lá mesmo, né? Tá faltando. Então vamos lá na leitura aí, Perim.
Eu não tô com o livro. Ah, não, então, Mara. Quem vai? Amaro, Qual Amaro. Paulo aí? Qual Paulo aí? O obedece. Paulo, Vamos Amaro. lá. Pode ler Amaro, depois o Paulo. 31. Uma comparação vulgar dará a compreender ainda melhor o que se passa nessa circunstância. Suponhamos um regimento composto, na sua maioria, de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão constantes desordens que a severidade da lei penal terá, por vezes, dificuldade em reprimir. Esses homens são os mais fortes, por serem mais numerosos. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons não exercem qualquer influência. Seus conselhos são desprezados, sofrem com a companhia dos outros que os ridicularizam e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Imaginemos que esses homens sejam retirados 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100, do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido a desordem. Assim será a humanidade regenerada. E aí, viu? Não é esse quadro aí, ô Amaro? Ah, sem dúvida. Eu acho que essa aqui é uma situação que deixa assim, muito, um exemplo muito tranquilo e muito claro assim, do que com certeza está acontecendo já, né? Porque É exatamente. os É maus isso que está são muito acontecendo. ativos e os bons são muito tímidos. Então, acaba que o barulho que os maus fazem acaba preponderando, né? Então, porque eles são atrevidos, né? Eles não respeitam a lei. Então, E ele está dando um exemplo aqui, que é uma maioria ainda, né, Amaro? Ele está colocando aqui que a maioria praticaria, né, no caso aqui do exemplo, praticam a desordem. Então, como? Não tem lei que faça essa desordem ser controlada. Não tem lei. O que é o remédio, então? A substituição gradativa, que tem um número já de espíritos tendenciosos ao bem, e que pode, esse número também, dos melhores desses piores, mudando, é o que está acontecendo. Então, aí vem a consequência de ter que ser retirado de 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100. Não acontece isso? Acontece, não é só porque morreu aí, pode ter morrido em acidentes, pessoas boas que voltarão, mas eles vão falar aqui, ele vai falar aqui que esses retornarão, eles vão para o mundo espiritual, agora mesmo nós vamos fazer essa leitura aqui, vão para o mundo espiritual e retornam, mesmo esses que morreram junto com os maus, por exemplo. Mas eles completaram determinados ciclos necessários à evolução deles, para que eles tenham contato também no mundo espiritual. Então, de repente, você precisa estar no mundo espiritual agora. Então, você desencarna. Não, mas não quero ir agora, não. Mas se é necessário estar agora na espiritualidade. Então, por isso que nós não devemos estranhar o desencarne precoce, tirado, por exemplo, de uma família, tirado de um momento de alegria, né? Mas aquilo teve utilidade, de certa forma, para o espírito que vai fazer algum treinamento, né, especialização, ou aquele que já está degradando, aquele que pode ser retirado
do planeta como nova sala de aula para ele. Ó, essa sala sua aqui está muito avançada para ti. Vamos para outra. Vamos para outra. Então, é mais ou menos isso aí. Então, existe uma pequena minoria que pensa diferente. Uma pequena minoria. Oi? Falou alguma coisa, Leila? Parece que teve mais alguém aí que tentou falar. Desculpa, eu que achei que o microfone estava. Desculpa. Ah, tá. Daniel. Oi. Daniel, é interessante, viu, que você está explicando aí, que eu vi, curiosamente, você falou de educação aí. Eu assisti um filme na sessão da tarde esses dias que mostra justamente uma situação que a gente pode fazer uma semelhança com o que a gente está estudando. Uma mãe questionando a filha de 8 ou 9 anos, lá no Brooklyn, em São Paulo, e no Rio, nos Estados Unidos, e ela mal sabia ler. E aquela mãe ficou indignada, olha se você pode fazer uma comparação, indignada com o estado da filha e outras coleguinhas dela. E ela começou a questionar e buscar atrás, não, mas a bandidagem em volta da escola não vai ajudar, os maus vizinhos, os maus exemplos, não vai, o número de pessoas é muito grande, e a política é contrária, não vai deixar, essa escola não vai melhorar nunca, já definiram, presta atenção no que eu estou falando. Aí ela começou a mobilizar as pessoas e conversar com um, com outro, influenciar um professor para ir para o lado dela e trabalhar, e foi envolvendo até chegar nas questões que estão nos postos onde tomariam as decisões. Você vê que existem pessoas trabalhando para melhoria, são aqueles espíritos que estão retornando, que você acabou de dizer, para infiltrando as coisas boas. São os bons soldados que está aqui no livro, está vendo? Estão sendo substituídos para melhorar. Achei interessante que no final da história ela finalizou, termina tudo certinho, né? O que a gente entendeu disso? Que as coisas podem mudar, que depende de nós, da nossa vontade, né? De querer, de fazer. Por isso que é muito importante a nossa participação, né, Daniel? Sabe? De mudar essa situação que existe. É mais ou menos o que nós estamos passando na Terra. A situação é essa. Mas se nós colaborarmos, nós trabalharmos, a gente que tem a luz do Evangelho, fazer essa mudança. Se a gente preocupar com o bem... E elas conseguiram, só para finalizar, conseguiram o êxito, mudar o estilo de estudo, de prática, sabe? De realmente estudo, os alunos não interessavam por nada, ficavam naquele mesmice, não tinha práticas de exercício físico, não tinha nada, sabe? Foi envolvendo e a coisa mudou. Mudou, foi um sucesso, uma coisa maravilhosa. Eu acho que é isso que a espiritualidade quer da gente também, sabe? A nossa participação. Acha que é também? Tem que ser a nossa, senão não... certeza, né? O trabalho é nosso, não é deles, não. Eles estão só nos inspirando, ó, vai ali, faz isso. Porque não é a vez deles, a vez é nossa, né? Então, a gente é que tem que fazer. Nós temos que fazer igual um canteiro de rosas. A rosa não fica brigando com o espinho. Ela solta naturalmente na sua superfície a beleza do que ela é. Então, a gente tem um roseiral bonito porque elas venceram as trevas. Então, a gente precisa fazer isso na nossa vida. Você não tem que se preocupar em lutar contra os espinhos. Você tem que fazer o bem para que esses espinhos desapareçam. É isso que a gente tem que aprender a fazer, né, na Terra. Ô Paulo, lê para nós essa parte aí, o 32, para a gente fechar a nossa reunião hoje, né? Ok, vamos lá. As grandes partidas coletivas não só têm como finalidade ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dar maior ascendência às ideias novas. É por isso que muitos, apesar de suas imperfeições, estão maduros para tal transformação, que muitos partem para se retemperar numa fonte mais pura. Enquanto permanecessem no mesmo meio e sob as mesmas influências, teriam persistido em suas
opiniões e em sua maneira de ver as coisas. Uma permanência no mundo dos espíritos basta para lhes descerrar os olhos, porque ali veem o que não podiam ver sob a terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, pois, voltar com ideias inatas de fé, de tolerância e de liberdade. Em sua volta, encontrarão as coisas mudadas e receberão o ascendente do nulo no qual serão nascidos. Em vez de fazer oposição às ideias novas, serão seus auxiliares. Eu tenho que morrer para estagiar no mundo espiritual. Daniel, Sim. nesse caso aqui, até fiquei na dúvida, seria aquele que tem o cerne bom, mas que por influências do meio acaba indo por um mau caminho? Seria isso? Sim. E tem a espessura da casca. Você tem que notar a espessura da casca. Qual que é a espessura dela? Então, ele tem uma ideia boa, mas qual que é a espessura dela? A resistência vai durar mais para quebrar? É como sair do ovo, né? É soltar-se. Ele tem que dar os valores dele para o mundo. Agora, indo para o mundo espiritual, ele pode se reeducar. Ele pode refletir sobre a sua última existência, refletir sobre os seus erros. Aqui ele não conseguiria por causa do ambiente. O ambiente não ajuda. As influências externas são muito, muito profundas, né? Enquanto tem um lar, enquanto tem pessoas que estão junto, ele se sustenta ainda. Mas a partir do momento que ele não tem isso mais, ele fica degradado. Você vê que tem muitos mendigos, transeuntes, que são almas boas, você conversa com eles, tem uma profundidade da alma, mas totalmente influenciáveis do lado externo. Cracolândia, pegar a Cracolândia hoje, pode notar, você vai lá, vai achar um punhado de gente boa que está lá. Muitas. Tem cerne ruim? Tem, mas eles não estão ali, não. O cerne ruim está na criminalidade, ele está buscando... Aquilo ali foram vamos dizer assim, os injustiçados, ou que a gente chamaria aqui na Terra, seriam aqueles que foram esquecidos, que foram, por causa das suas ideias, foram debandados de casa, né? Então, ali existe muitas histórias. Se a gente montasse uma instituição e fizesse uma lavagem, né, vamos dizer assim, na vida de cada uma dessas pessoas, nós descobriríamos riquezas espirituais na Terra. Ou seja, traria um pouco do mundo espiritual que eles fazem de lá, fazer aqui. Só que nós não estamos prontos para isso, né? A gente está muito no confortável, a gente não acordou para isso. Só na hora do desastre mesmo que a gente acorda. O livro Evangelho está cheio disso, né? Quando vem as tempestades, os problemas do mundo, é que as pessoas desapegam das suas cadeiras para fazer alguma coisa. Sobradinho, não, Brumadinho, soltou, morreu muita gente, né? Aí são obrigados a fazer porque aconteceu. Enquanto não acontecer com a gente, nós não fazemos, a gente está na zona de conforto. A minha saldo bancário está bom, a minha vida está boa, eu não faço, não posso. Você teria até condição de instituir com aquilo que você possui, mas você não tem coragem. Então, essa é a mudança que eu falo no início, né? Então, essas almas aqui são esses aí, sim. Esses espíritos que têm um cerne bom, recuperável, e que a espiritualidade leva eles para o laboratório, porque o laboratório da Terra não está dando conta. Aí eles voltam com almas melhoradas, né? E eles são bons, mas porque tem aquele contato, acaba fazendo um erro também. Mas eles têm, no fundo, um ponto bom. E por isso que a gente tem que insistir.
né, com as almas, com os filhos, mesmo assim, dar carinho, atenção, porque você pode estar fazendo nascer uma flor no meio das trevas. Então, é mais ou menos por aí. Dentro disso que você está falando aí, ontem mesmo eu presenciei aqui na Praça São Pedro, principalmente agora que esfria, então sempre, ontem, por exemplo, tinha lá, eram quatro moradores de rua que dormem ali naquele coreto ali, né? Então, aí tinha uma senhora que estava passando mal, aí você vê o quanto eles são solidários, e tem realmente Deus no coração, é impressionante o comportamento deles. Aí, um deles foi ali na casa ali, chamou a enfermeira, porque uma senhora que estava lá estava com a respiração meio ruim, estava custando a conversar, não estava conseguindo nem assentar. Aí um colega mesmo foi lá no CAC ali, chamou a enfermeira para ir lá dar uma verificada, ou seja, eles mesmos acionaram o SAMU. Então, eles realmente não são... O Rogerinho, inclusive, é um frequentador assíduo ali, ele sempre está dormindo ali. Então, mas é impressionante como eles têm assim Profundidade. A presença de Deus no coração deles mesmo, é impressionante. Tem, sim, eles são injustiçados mesmo nas palavras daqui, né? Ô Amaro, todos nós podemos estar numa situação dessa, temos risco. É só perder todas os apoios e você, no desespero, numa encarnação aí que venha estar num lar em desordem, as influências são grandes, desde criança as influências, podemos estar em provação e cair. Os grandes espíritos caem em tarefas e missões. Imagina a gente nessas questões. Então, tem que ter muita força interior para você não cair. Mas Deus é tão bom que coloca você junto com um grupo que você já está evoluindo, né, para que você não se deslize. Nós estamos sendo amparados diretamente por famílias, por grupos, e não percebemos. O grupo onde eu encarnei, mas eu não vim com sorte. Eu vim naquele lugar exatamente por questões de planejamento. Né? Seja de uma forma ou de outra, que eu cheguei naquele lugar, eu estou amparado por mérito, por interesse de alguém me ajudar. Então, a gente está em grupo. Mas se você perder o grupo referencial, você pode ir para a rua também, se drogar, cair. É uma tendência nossa ainda ao erro, né? A sexualidade, que a gente pode realmente entrar na libertinagem, né? Então, o mundo dos prazeres. Então, é muito fácil a gente estar no lugar deles. Mas o que se faz na sociedade? Quando um sujeito começa a cair, mais ela derruba ele. Ele começa a desequilibrar de um lado ou de outro. Parece que até a sociedade empurra para ele cair. É um sistema de crédito, né? Quase que um sistema de crédito. Vai perder mais o crédito ainda. Vai ficando mais negativo. Você tinha um positivo, cai um ponto, vai caindo e caindo em desordem. Então, é um mundo ainda organizado de tal forma de não se recuperar o indivíduo. Então, o dia que nós tivermos no mundo regeneração, que está muito próximo, nós estamos na transição ainda tem muita coisa para acontecer, nós teremos que ter o grupo de pessoas que estarão na Terra, o grupo que se sintoniza com as ideias sociais, com as ideias comuns, organizadas para o bem. Quem não tiver, não fica. Não fica, porque vai ser muito trabalho na área do bem, de reconstrução, né? De refazimento, de reflexões, de organização em muitas matérias que nós não damos importância hoje. Então, digamos que nós vamos tirar um pouco dos problemas, né, que o mundo tem para respirar trabalho. Isso que é o mundo de regeneração. Tira um pouco dos problemas, que são aqueles que influenciam pelo mal a Terra,
para a reconstrução de um plano futuro. Isso que é regenerar. Aí, o dia que a gente constituir essas ideias, esses planos, com certeza a Terra estará já no mundo de ordem, né, melhor, que já seria um mundo mais ditoso, de trabalho, de organização, e não terá mais esses riscos, né, que ainda nós temos ali entranhado na nossa vida, né, entranhado em todas as nossas vidas. Então, eu creio que aqui encerra aqui um ponto muito bacana, né? Até agora o 33 à frente, né? Nós vamos encerrar com certeza essa parte aqui na semana que vem. E tem essas nota explicativa, que seria aqui uma justificativa. A gente pode fazer, né? Porque, na verdade, aqui é um material necessário que todo mundo leia. É uma nota da editora, né? Foi feito pela editora, que fez uma justificativa, porque às vezes a gente pode deparar aí, ao falar nas nossas linguagens de evolução, o pessoal achar que você está com racismo, né? De falar sobre isso, e não tem nada disso, é uma questão puramente de ordem evolutiva. Então, é uma justificativa, uma nota interessante. Se a gente quiser abordar ela, todo mundo lê em casa, ela está bem clara ali, e todo mundo faça uma leitura de reflexão. Na semana que vem a gente decide isso, né? Certinho? Certinho? Meu livro não tem Certíssimo. essa nota, não. Acho que são Certinho. as edições mais novas, né? Meu livro é a edição mais antiga. Essa aqui minha é da federação. A federação que tem essa nota, tá? Mas ela não é necessária. Eu também é da federação, mas é antigo. Não tem, não. O meu ainda é da tradução do Guilhom, então não tem, não. Porque tem algumas edições que saíram, né? Outras não. Então, a minha edição, ela tem. Agora, se não quiserem aqui, a gente para nesse capítulo, aí a gente cita, passa um texto também, para vocês lerem em casa também, dá beleza, tá? E aí a gente discute já o futuro aí, como é que nós vamos fazer, né, na semana que vem também, tá bom? Ok. Então, no mais, muito obrigado a todos, né? Oi, Francisco? Já sabe o livro? A minha é de 1992, é a 5ª edição, é muito antiga. Meu também, meu é antigo Eles vão também. acrescentando notas, né? Vão acrescentando É notas. verdade. Meu é igual ao seu, Francisco, antigo. Ô, pessoal, então, muito obrigado. Obrigado, Amaro. Obrigado, Osana Obrigada a Tonin. você. Dupla infalível. Obrigada, bom domingo aí para Laércio, todo mundo. Fiquem com Deus. Lúcia, 26, Obrigada, Paulo, menino. Flávia, Francisca, Lilian, aqui, ó, 26 de setembro de 2016. Nós começamos Guilherme. nosso estudo.